A notícia da última hora que o Luca Bassani vai trazer para a gente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dissolveu o chamado gabinete de guerra do país. A informação foi confirmada por um integrante do governo israelense dias após a saída do oposicionista Benny Gantz. Essas duas informações que eu trouxe aqui antes de te chamar devem ter tudo a ver uma com a outra, né, Luca? Boa tarde. Tem sim, Lívia. Boa manhã a você, a todos que nos acompanham. Realmente, durante esse último final de semana, o premier israelense expressou a sua insatisfação com o fato de algumas pausas táticas acontecerem dentro da faixa de Gaza para permitir maior acesso da ajuda humanitária aos palestinos. Essa crítica, ela culminou com a dissolução do gabinete de guerra hoje pela manhã em Israel, segundo fontes oficiais do próprio governo, e vemos que esse gabinete, que foi formado logo após o ataque terrorista do Hamas, composto por 6 membros, já vinha perdendo membros ao longo das últimas semanas. O caso mais clássico é de Benny Gantz, esse general centrista e que, de certa forma, também é um grande opositor de Netanyahu, deixou o gabinete de guerra na semana passada e logo em seguida outros membros já deram sinal que também estavam insatisfeitos com as estratégias de Benjamin Netanyahu para esse momento da guerra e também para o pós-guerra, o que será da faixa de Gaza uma vez que a guerra acabe. E hoje tudo indica que esse gabinete deixará de existir e poderá até ser substituído por novos membros que fazem parte, inclusive, dessa coalizão ultra-ortodoxa, assim chamada por muitos analistas da política de Israel, dentro do Knesset, né? Principalmente Itamar Ben-Gavir, ele que é o ministro da Segurança Nacional, já fez declarações muito polêmicas contra os palestinos no passado e poderia ser incluído neste novo gabinete, que é de fato um governo de união nacional, para tentar mostrar que o país está deixando de lado as pequenas coisas relacionadas à política interna e mais focado na política externa, na defesa nacional, principalmente após o ataque terrorista do Hamas. Obviamente que a inclusão desses membros um pouco mais conservadores, até mais ortodoxos no aspecto religioso, desagrada os Estados Unidos e outros aliados de Israel que tendem a fazer uma pressão para que neste momento um acordo de cessar-fogo seja selado, exatamente para que Israel possa repensar sua política interna ao mesmo tempo que a política externa seja também trabalhada. Nós continuaremos acompanhando qualquer novidade em relação a isso, qualquer declaração oficial do próprio premier Benjamin Netanyahu. Nós voltaremos nessa edição do Jornal da Manhã e nos outros jornais também aqui da Jovem Pan News. Muito obrigada, viu, Luca Bassani? Qualquer novidade sobre isso, por favor, é só nos acionar. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo em relação a isso? Amanda, agora, sem Benny Gantz e sem o gabinete de guerra, que trazia um pouco mais de equilíbrio nessa contraofensiva liderada pelo governo de Israel, liderada por Benjamin Netanyahu, você acredita que essa contraofensiva, que essa ofensiva lá na faixa de Gaza pode se intensificar? E mais uma pergunta, o apoio do Ocidente agora deve ficar cada vez menor por causa disso? Olivia, eu acho que está muito claro que esse equilíbrio vai se perder e vai pender para a ala radical. Ela que terá um peso maior nas decisões a serem tomadas por Benjamin Netanyahu, até porque o Netanyahu depende dessa ala mais radical para se manter no poder. Então, uma péssima notícia para os esforços de paz, para uma tentativa de acordo de cessar-fogo com o Hamas, que vinha dominando as manchetes nos últimos dias, na última semana, e agora você tem, de repente, essa dissolução do gabinete de guerra, que foi formado justamente 5 dias depois do ataque de 7 de outubro, e incluía também elementos centristas, né, da ala de centro do governo, como o Gantz, que saiu há poucos dias dizendo que o Netanyahu justamente não conseguia chegar a um acordo para a paz e pensar no futuro depois da guerra em Gaza. Portanto, eu acho que é péssima notícia para qualquer tentativa de paz e deixa Israel mais isolado. São dois lados. Primeiro, Israel vai continuar firme no propósito de tirar essa ameaça, que é o Hamas do seu lado, né? Essa convivência que aconteceu com muita tensão por tantos anos e que, desde outubro do ano passado, se tornou insustentável. Então, essa força de Israel para exterminar o Hamas da faixa de Gaza, eu acho que ela continua até que a missão seja concluída. Mas, internamente, quando os ataques aconteceram, a situação de Benjamin Netanyahu era muito difícil do ponto de vista político. E agora, a situação antiga, ela volta a se estabelecer nesse cenário político interno, até porque é preciso identificar quem são os responsáveis pelos ataques, no sentido de que houve uma falha muito grave nos sistemas de proteção de Israel. Alguém tem que ser responsável por isso,
e essas investigações vão acontecer e provavelmente vão enfraquecer ainda mais Benjamin Netanyahu.